Panorama CBN, você confere em menos de meia hora os seguintes destaques. A Polícia Federal começa a colher hoje depoimentos no processo que investiga fraudes envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília. E o Banco Central justifica ao Tribunal de Contas da União a decisão de liquidar o Master. A onda de calor se desloca para Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Em São Paulo, as chuvas chegam em meio à preocupação com o nível de reservatórios. Crise dos Correios longe do fim. A estatal diz que precisa de mais 8 bilhões de reais para fechar as contas. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar o Réveillon internado após cirurgias. E até estrangeiros estão apostando na Mega da Virada, que pode pagar o prêmio de R$1 bilhão. Panorama CBN. Olá, eu sou Ricardo Porto e esse é o Panorama CBN desta terça-feira, dia 30 de dezembro de 2025. Para quem não ouviu ontem, eu reforço. Fico com você nessa semana de Réveillon no podcast, no lugar de Bianca Santos, que está em outras funções. Falta pouco para o fim de 2025, né? Muita gente está curtindo uma folga, um recesso, mas o noticiário não está dando descanso não. E eu resumo para você aqui o que acontece de importante no Brasil e no mundo. Começo falando sobre o escândalo do Banco Master, que vem tendo vários capítulos ao longo dos últimos meses. No início da tarde de hoje, a Polícia Federal vai interrogar o dono do Banco Master, o Daniel Worcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. Os depoimentos fazem parte do inquérito que investiga a tentativa de compra de parte do Banco Master pelo BRB e a posterior liquidação do Master, decretada pelo Banco Central. Após ouvir os três, a delegada responsável pelo caso vai analisar se existe a necessidade de uma acareação entre os envolvidos. Inicialmente, o ministro Dias Toffoli, relator da apuração no Supremo Tribunal Federal, havia determinado a realização da acareação antes mesmo dos depoimentos individuais serem coletados. No entanto, ontem o magistrado recuou dessa decisão e deixou para a Polícia Federal avaliar a necessidade de colocar o Daniel Worcaro, o Paulo Henrique Costa e o Ailton de Aquino Santos frente a frente. Em outro processo, o Banco Central respondeu aos questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União e apresentou informações sobre a liquidação do Banco Master. O pedido do TCU por explicações aconteceu no dia 18 de dezembro. O ministro Jonathan de Jesus atendeu a um pedido feito pelo Ministério Público no TCU e pela liderança da minoria da Câmara dos Deputados. Na decisão, o ministro afirmou que pode ter havido precipitação do Banco Central na adoção da liquidação e que poderiam ter sido consideradas soluções menos gravosas. Importante dizer que a legislação estabelece que o Banco Central tem competência exclusiva para liquidações financeiras e também não existe registro de outras interferências do TCU em casos similares. A liquidação extrajudicial do Master foi decretada no dia 18 de novembro pelo Banco Central, um dia depois da Polícia Federal deflagrar a operação que prendeu o presidente do grupo, Daniel Worcaro, por suspeita de fraude. De acordo com informações da TV Globo, o Banco Central apresentou ao Tribunal de Contas da União um histórico de toda a situação financeira do Banco Master. Informou que começou a acompanhar o conglomerado mais de perto a partir de 2019, após o forte crescimento de negócios atípicos, que em 2024 verificou que o Master apresentou risco de liquidez com dificuldade para honrar saques e falhas no recolhimento do depósito compulsório e alertou os dirigentes do Master. O documento também apontou irregularidades em negociações com o Banco de Brasília em carteiras de crédito que, segundo o Banco Central, foram usadas para esconder a real situação financeira do Master, além de operações suspeitas e sem comprovação, e que, por isso, negou a operação de compra do Master pelo BRB. O Banco Central afirmou ainda que comunicou ao Ministério Público sobre as fraudes com carteiras de crédito, com indícios de desvio de dinheiro e gestão fraudulenta em operações de 11 bilhões e meio de reais e que tentou sem sucesso outras soluções para o Master, como a redução gradual das atividades. Mas que, diante da crise aguda de liquidez, considerou que a liquidação era a medida indispensável para proteger o sistema financeiro e a poupança popular.
E pessoal, para encerrar esse assunto por hoje, eu informo aqui que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que não há qualquer ilicitude no contrato entre o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, com o Banco Master. Gonet determinou o arquivamento de um pedido de investigação feito pelo advogado Enio Martins Murat. Ele pedia a apuração da suposta atuação do ministro do STF no caso Master. Gonet diz que não há provas suficientes de que Moraes intercedeu a favor do banco. O presidente dos Correios, Emanuel Rondon, afirmou que a estatal vai precisar de mais 8 bilhões de reais em 2026 para enfrentar a crise financeira que afeta a empresa. A forma de obtenção desses recursos, no entanto, ainda está em análise. Segundo Rondon, a captação pode ser obtida via aportes de verbas públicas do Tesouro Nacional ou por meio de um novo empréstimo. Na semana passada, a empresa já contratou um empréstimo de 12 bilhões de reais com 5 instituições financeiras para quitar dívidas e aliviar o caixa. Apesar da quantia, os Correios devem fechar o ano com um rombo de 10 bilhões de reais. Durante a entrevista para detalhar o plano de reestruturação da estatal, Rondon afirmou que o foco na entrega de cartas adotado pela empresa não é mais viável. Ele também reconheceu que a companhia perdeu espaço no mercado por causa da concorrência no setor de entregas de encomendas. A parte de encomendas passou a ter uma relevância muito maior como fonte de receita da companhia. E as cartas acabaram caindo. Essa mudança do ambiente fez com que o modelo de financiamento da companhia ficasse inviável. Isso tudo gera uma perda de competitividade, né, que a gente viu dentro do setor de encomendas, né, que hoje é o setor mais relevante do ponto de vista de geração de receita, o market share da gente caindo de 51% para 22% desde 2019. Então foi num período muito curto de tempo. O plano de reestruturação dos Correios prevê um corte de 2 bilhões de reais em gastos com pessoal, venda de imóveis e o fechamento de 1.000 agências. Atualmente, a empresa tem cerca de 5.000 unidades. A estatal ainda vai implementar um programa de demissão voluntária e espera, em até 2 anos, reduzir em 15.000 o número total de funcionários. Mesmo assim, Emanuel Rondon garantiu que os Correios vão continuar presentes em quase todas as cidades do país. 1.000 agências é bastante coisa, é um número bem relevante. A gente precisa programar isso bem para fechar os pontos corretos, né, para a gente não errar no fechamento de agência. Então isso está sendo analisado agora e vai ser colocado no ar o mais rápido possível. E a reorganização da malha logística, né, que é a otimização de todos o recurso que a gente tem de pessoas e de transporte para que a gente faça isso de forma mais eficiente. Vamos falar dessa onda de calor que está difícil de ir embora? Ontem eu falei aqui no Panorama que havia uma expectativa de virada no tempo em regiões do Sul e em São Paulo. No Sul, de fato, até está chovendo em grande parte da região. Mas em São Paulo, o calorão resolveu ficar umas horas a mais. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, ampliou para hoje o aviso de calor de grande perigo para áreas de 6 estados. São eles São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul. O aviso significa que a temperatura vai ser acima da média para esses locais e pode causar risco à saúde. Para além dos riscos individuais, temos os coletivos. Por exemplo, a queda no nível dos reservatórios responsáveis pelo abastecimento de água de grande parte da população. Isso por causa do aumento do consumo e da falta de chuvas. Em Minas Gerais, o sistema Paraopeba, que abastece cerca de 3,5 milhões de pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte, opera hoje com 46,6% da capacidade. Algumas cidades já registram falta d'água. Em São Paulo, o Sistema Integrado Metropolitano, composto por 7 mananciais, opera com apenas de 26,1% da capacidade total de armazenamento. Esse volume representa o nível mais baixo registrado desde a crise hídrica de 2015, uma década atrás. No Rio de Janeiro, eu comentei isso aqui ontem, o calor está fazendo cariocas e turistas irem às praias até de madrugada. E isso fez com que o Corpo de Bombeiros lançasse mão de um drone com megafone para alertar os banhistas sobre os riscos de entrar no mar à noite. Desaconselha o mergulho noturno. À noite, a visibilidade fica muito reduzida, favorecendo afogamentos. Não
Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 19 mil salvamentos em todo o estado somente neste mês e mais de 3 mil crianças resgatadas. E aí você que está me ouvindo se pergunta, afinal, o calorão vai embora? Vem chuva por aí? O resumo é o seguinte, a chuva vem. Como eu falei, ela já chegou à parte do sul do país, está chegando em São Paulo e possivelmente também no Rio de Janeiro. A temperatura vai cair um pouco, mas não quer dizer que não vai fazer calor, mas um calor menos intenso do que o visto nos últimos dias. Agora é importante dizer, esse calorão vai se deslocar para parte de Minas Gerais e da Bahia e todo o estado do Espírito Santo. Fique então alerta. As contas do governo registraram um rombo de 20 bilhões de reais em novembro. O resultado representa uma piora na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando o saldo negativo atingiu 4 bilhões e meio de reais. Já no acumulado do ano, o déficit primário foi de 83 bilhões de reais. Nesse mesmo período do ano passado, de janeiro a novembro, as contas tiveram um resultado negativo de 67 bilhões. Apesar desse cenário, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que o resultado de dezembro deve aliviar as contas públicas, o que vai permitir o cumprimento da meta fiscal. Mas eu imagino que ele vai ficar no meio termo ali entre o piso e o centro da meta. Tá? Hoje eu acho que ela não deve ficar muito próxima do piso, mas também talvez não tão próxima do centro. Vai ficar mais ou menos no intermediário, talvez um pouquinho mais próximo do centro. É o que mais ou menos a gente está esperando aí de resultado, mas enfim, depende aí um pouco da performance da receita e da execução de despesa aí nessa reta final. Ainda de acordo com o secretário, o governo deve encerrar o ano com um déficit de aproximadamente 20 bilhões e 600 milhões de reais. A meta do resultado primário do ano é déficit zero, mas existe uma tolerância com um rombo de até 0,25% do PIB, o que equivale a 31 bilhões de reais. Ainda sobre economia, o Ibovespa disparou em 2025 e vai encerrar o ano com alta superior a 30%. Se permanecer assim, ao final do pregão de hoje, o principal índice da Bolsa Brasileira terá o maior avanço anual desde 2016, quando registrou valorização de 38,9%. O desempenho positivo responde a uma série de fatores, mesmo num cenário de juros elevados no país. Segundo dados da B3, o Ibovespa acumulou 32 recordes de fechamento ao longo deste ano. É o maior desde 2019, quando atingiu 40 recordes num período que já era mesmo de valorização do mercado. O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado no Hospital DF-Star em Brasília e só deve receber alta depois da virada do ano. Ele passou por um novo procedimento cirúrgico complementar ontem para o bloqueio do nervo frênico esquerdo, indicado para conter crises de soluços. Segundo o médico Cláudio Birolini, que acompanha o ex-presidente, ele ainda vai passar por um novo exame nos próximos dias. Ainda não tem também a previsão de quando Bolsonaro deve deixar o hospital. Ainda está prevista a realização de uma nova endoscopia digestiva alta. Possivelmente, a gente não decidiu ainda se vai fazer amanhã ou na quarta-feira. E a gente está trabalhando com a hipótese de que, se não houverem novas intercorrências, novos problemas, que ele fique aqui até o dia 1º, até quinta-feira. O ex-presidente está internado desde o dia 24 de dezembro. Ele deixou a superintendência da Polícia Federal, onde estava preso por golpe de Estado, depois de uma autorização dada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Uma perícia da Polícia Federal concluiu que o ex-presidente precisava de uma intervenção cirúrgica. O governo de Pernambuco identificou 14 pessoas que participaram da agressão ao casal de turistas mato-grossenses na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca. Mas até o momento ninguém foi preso. Os envolvidos vão ser indiciados em inquérito policial, segundo as autoridades locais. Os empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanata relataram que a agressão começou depois dos comerciantes cobrarem mais caro que o combinado para o aluguel de cadeiras e guarda-sóis e eles se recusarem a pagar. O valor teria passado de R$ 50 para R$ 80,
sem aviso prévio. O casal também afirma que foi vítima de xingamentos homofóbicos durante o ataque. Nós vamos processar a prefeitura, o estado de Pernambuco, e eu espero nunca mais na minha vida as pessoas trabalhando pisar nesse lugar. Os policiais conseguiram resgatar os nossos pertences. Mas não tem estrutura, tá? A cidade não tem estrutura para receber turistas. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, afirmou que o caso não está sendo tratado como um incidente, mas sim como um crime. Ela categorizou o fato como absolutamente inadmissível. O governo informou que reforçou as ações de segurança no local. A gente fala agora sobre os conflitos no mundo. Teve bastante coisa nas últimas horas. Lembra que eu falei aqui ontem de um possível avanço no acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Pois é, a gente teve um revés. A Rússia acusou a Ucrânia de atacar uma das casas do presidente Vladimir Putin. Como consequência da ação, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que a posição de Moscou nas negociações por um acordo de paz vai mudar. Segundo o chanceler russo, o ataque foi lançado com 91 drones de longo alcance, mas foram destruídos pelas defesas aéreas do país. Ele também disse que não houve danos ou vítimas, mas que as forças armadas russas já preparam ataques de retaliação. O governo ucraniano negou e denunciou uma tentativa de sabotar as negociações de paz. Em entrevista à CBN, o professor de Relações Internacionais da SPM, Roberto Ibel, afirmou que existe uma estratégia por trás da retórica de Putin. Eu tenho a impressão de que Putin quer ganhar tempo. É uma guerra que hoje está num curso muito favorável, eu diria, para a Rússia. A Rússia tem conseguido manter as suas posições, tem controlado territórios que para os russos são estratégicos. Putin utiliza dessa retórica, né, que qualquer ataque ucraniano, a Rússia é utilizada já como uma narrativa para voltar alguns passos atrás nas negociações. Quem também se manifestou sobre o suposto ataque foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele afirmou que ficou muito irritado com o que a Ucrânia tentou fazer contra a residência de Putin. Ainda no cenário internacional, falo de uma região aqui bem próxima da gente. Trump confirmou que forças americanas atacaram uma instalação usada pelo narcotráfico na Venezuela. A operação aconteceu na semana passada e representa o primeiro ataque direto norte-americano contra o território venezuelano. Nos últimos meses, os Estados Unidos atacaram dezenas de embarcações no Caribe e no leste do Pacífico, alegando que elas transportavam drogas, sem, no entanto, apresentar qualquer prova disso. Até o momento, o governo de Nicolás Maduro não comentou a ação. E na Ásia, a China simulou um cerco militar à ilha de Taiwan, e os exercícios acenderam o risco de mais uma guerra no mundo. Essas são as maiores manobras ao redor de Taiwan dos últimos 8 meses. Os exercícios batizados de Missão Justiça 2025 envolvem tropas do Exército, da Marinha e Força Aérea com uso de munição real. Os exercícios militares começaram 11 dias depois de os Estados Unidos anunciarem o maior pacote de venda de armas para Taiwan, no valor de 11 bilhões de dólares. Essa disputa entre China e Taiwan começou lá em 1949, depois do fim da Guerra Civil Chinesa, vencida por Mao Tse-tung no continente. As forças nacionalistas, derrotadas pelos comunistas na época, se refugiaram na ilha de Taiwan e estabeleceram ali um governo separado. Desde então, Pequim considera Taiwan uma província rebelde, mas parte do território chinês. Atualmente, a ilha é governada de forma autônoma e democrática e é muito próxima dos Estados Unidos. Já estou chegando aqui no fim do panorama de hoje, mas antes eu quero falar da Mega da Virada. Você já apostou? Está participando de um bolão da empresa ou de um bolão com amigos? Pessoal, para quem ainda não sabe, podemos ter não um novo milionário, mas um bilionário. O prêmio da Mega da Virada está estimado em R$1 bilhão. E isso está resultando num movimento interessante, viu? Cidades de Mato Grosso do Sul, na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, estão registrando filas de estrangeiros interessados em apostar. Isso está sendo observado nos últimos dias em municípios como Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, e Corumbá, que faz divisa com a Bolívia.
E aí você me pergunta, ué, Ricardo, um estrangeiro pode participar? Pode. De acordo com a Caixa, os prêmios podem ser pagos a qualquer pessoa física que tenha CPF, cadastro de pessoa física, independentemente de ser brasileira ou estrangeira, residente ou não no Brasil. As apostas para o concurso especial da Mega Sena podem ser feitas até às 8 da noite de amanhã e o sorteio vai ser às 10 da noite. O prêmio da Mega não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o valor vai ser dividido entre os apostadores que fizerem 5 acertos. Se ninguém fizer 5 acertos, o prêmio vai ser dividido entre quem fizer 4 acertos e assim sucessivamente, conforme as regras do concurso. No esporte, a grande notícia de ontem foi, claro, o fim da novela da renovação de contrato de Filipe Luís como treinador do Flamengo. Agora tá tudo certo, ele fica no comando do rubro-negro até o final de 2027. O que estava dificultando essa negociação era a parte salarial. O Filipe Luís tinha o menor salário entre todos os 20 treinadores que disputaram o último Campeonato Brasileiro. De R$300 mil que ele recebia, agora o Filipe Luís vai receber R$2.100.000 por mês, um aumento salarial de 7 vezes. E agora ele tem a terceira melhor remuneração entre os técnicos no Brasil. O topo da lista é o do português Abel Ferreira, que também renovou o contrato com o Palmeiras recentemente e recebe cerca de R$3 milhões. E o Tite, que acabou de acertar com o Cruzeiro nesse mês e vai receber cerca de R$2,5 milhões. Filipe Luís foi valorizado desse jeito porque ninguém conquistou mais títulos do que ele nesse ano. Foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Carioca e da Supercopa do Brasil. Não é nada trivial, né, minha gente? E eu fico por aqui, mas volto amanhã, véspera de Ano Novo, com os preparativos das festas espalhadas pelo Brasil para celebrar a chegada do tão aguardado 2026. No Panorama CBN, você fica bem informado sobre o que acontece no Brasil e no mundo em menos de meia hora. Curta, siga ou assine o podcast na sua plataforma de áudio favorita. Hoje eu tive a colaboração mais uma vez dos meus parceiros Wender Starles e Cauã Felipe. Até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.